Bora falar também sobre o Flamengo, que pode faturar uma bolada graças ao Manchester United. Uma situação que eu vou fazer um alerta para vocês. Jogadores pendurados, jogadores que estarão na data FIFA representando as suas respectivas seleções e com isso vão desfalcar o esporte. Ou seja, provavelmente eles vão receber esse amarelo. A gente vai trazer essa informação para vocês. E tem também a situação do Bruno Henrique. Você sabia aí que Bruno Henrique pode fazer a despedida dele na temporada justamente nesse domingo contra o Santos? Não está sabendo? Não entendeu? Calma, eu vou explicar para vocês no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com todo mundo, para todo mundo ficar conhecendo o canal Vene Casagrande e com isso a gente ganhar mais inscritos e todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece dentro do Flamengo. Galera, eu vi alguns comentários aí, o pessoal zoando a minha mão. Vocês reparam em tudo. Pessoal zoando a minha mão amarela. Gente, isso aqui, obviamente, é por conta de alimentação. Eu sou um cara que como muita cenoura, muita beterraba, abóbora também. Pelo que eu sei, a abóbora também, digamos, faz esse efeito na mão, a mão laranja, meio amarela. Então é por conta disso, tá, galera? Eu vi alguns comentários aí, rapaziada, me zoando. Mas vamos falar de futebol? Antes de falar de futebol, e o Vasco, hein? Rapaz, eu tava dando uma olhada aqui nos números do Vasco, porque eu preciso estudar, assistir aos outros jogos, não só do Flamengo, para poder comentar lá no SBT. O Vasco, nos últimos 3 jogos, 0 vitória, 0 empate, 3 derrotas, 1 gol marcado apenas e 8 gols sofridos. O time que estava aí sonhando com a Libertadores agora vê a situação ficar ainda mais distante. Lembrando que o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil e vai encarar o Fluminense em dezembro. Mas vamos falar de Flamengo, por quê? Hoje, domingão, dia 9 de novembro, pode ser a despedida de Bruno Henrique na temporada. Você não sabe por quê? Porque ele vai se lesionar? Não, porque ele vai ter o julgamento dele nessa segunda-feira no STJD. Ele foi punido por 12 jogos de suspensão por conta daquela situação envolvendo fora das 4 linhas, cartão amarelo, enfim. E aí ele estava atuando durante esses 2 meses aí, desde esse julgamento, através de um efeito suspensivo. E esse efeito suspensivo será julgado nessa segunda-feira. Ele vai ter um novo julgamento nessa segunda-feira lá no STJD. E se ele for punido, lembrando que o Flamengo tem 8, 9 jogos até acabar a temporada, e aí ele se despede da temporada 2025 e só volta a jogar em 2026 para poder cumprir essa suspensão. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que muita gente vai falar que seja punido, não está jogando nada. Eu conheço o meu eleitorado, eu sei muito bem disso. Mas, gente, nós não sabemos como Pedro vai chegar à final da Libertadores. O Gonzalo Plata, vocês reparam aí, a qualquer momento ele pode fazer uma besteira e ser expulso. Foi o que aconteceu aí recentemente 3 vezes. E o Bruno Henrique é o reserva imediato nessa situação envolvendo a posição de centroavante. Tanto é que ele vai jogar nessa posição contra o Santos daqui a pouco. Então, é um jogador importante e será horrível para o técnico Felipe Luiz caso o pior aconteça, que é perder Bruno Henrique para o restante da temporada. E por falar em Bruno Henrique, centroavante, como que o Flamengo vem para esse jogo contra o Santos, a gente vai contar já já. Mas antes a gente vai falar do Santos, porque o Vojvoda está armando uma estratégia especial para tentar parar o Flamengo. A provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão, tem feito bons jogos, inclusive é um jogador que agrada muito a diretoria do Flamengo, nós já falamos sobre isso aí ao longo da temporada. Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias e Luan Pérez, os 2 zagueiros, e Souza na lateral esquerda. Esse Souza é bom jogador, hein? Esse lateral esquerdo é bom jogador. O Ilharão, aquele mesmo, que teve uma boa passagem pelo Flamengo, João Schmidt e Zé Rafael. E aí, os jogadores da parte ofensiva, Barreal, Neymar, voltando a ser titular e atuando contra o Flamengo, e Guilherme, lembrando que Neymar não faz uma boa partida justamente contra o Flamengo. Lá na ocasião, na Vila Belmiro, só faltou os jogadores do Flamengo estenderem um tapete vermelho para o jogador do Santos. Lembrando que Vitor Hugo é atleta que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Santos e é titular com o Vojvoda, não pode jogar por uma questão
contratual. E o Mike, lateral direito, está suspenso, não pode jogar. O que o Vojvoda está preparando? Pelo que me relataram, ele está montando uma linha de 5 com o Ilharão fazendo a função de zagueiro também. E aí ele deixaria Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias, o Ilharão, Luan Pérez e o Souza na lateral esquerda. Ele está fazendo isso, essa linha de 5, porque no entendimento do Vojvoda da comissão técnica, para parar o forte setor ofensivo do Flamengo, a melhor estratégia é montar uma linha de 5. E é isso que o Santos pretende fazer para o jogo de logo mais. Eu espero que o Felipe Luiz saiba lidar com esse ferrolho santista aí no jogo de daqui a pouco. A boa notícia é que o Santos não pode pensar também em apenas não perder, porque a posição na tabela do Santos é horrível. O Santos está na zona de rebaixamento, galera. E assim, a situação é muito complicada para o Santos por conta da tabela. A tabela é muito difícil. Exemplo, se o Santos perde para o Flamengo hoje, o Santos está na 17ª posição com 33 pontos. E o Vitória ganha do Botafogo, cara, o Vitória abre 3 pontos aí vai chegar, na verdade, 4 pontos de diferença para o Santos. Então a vida do Santos, olha, muito complicada, vai ter que se arriscar um pouco contra o Flamengo. E como vem o Flamengo? Vamos lá, provável Flamengo tem Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Saul, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Os desfalques, lembrando, Léo Ortiz, zagueiro, por conta de um problema no tornozelo direito, Gonzalo Plata expulso, Jorginho, lesão na coxa direita, e o Pedro, aquela fratura no antebraço. Pendurados, Alan, Arrascaeta, Danilo, Everton Araújo, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo. Ou seja, Arrascaeta e Danilo, 2 jogadores que já vão desfalcar o Flamengo no próximo jogo contra o Sport, que vai ser durante a data FIFA, e eles estarão com as respectivas seleções. Gente, não precisa ser muito inteligente para saber que Arrascaeta e Danilo vão forçar um cartãozinho amarelo para zerar essa situação, e aí eles ficam livres desses cartões para o restante do Campeonato Brasileiro. Ah, isso é errado, isso é antiético. Aí é um outro debate, mas é óbvio que isso vai acontecer. Não, repito, não precisa ser inteligente, não precisa entender muito de bola. Isso é o óbvio. Eles vão dar uma forçadinha ali, receber o cartão amarelo. Eu espero que o Danilo não dê um mole de ser expulso, tal como foi contra o Bahia. Beleza? Lembrando que esse vai ser o primeiro jogo do Arrascaeta pós-renovação de contrato. Tá levinho, tá jogando muita bola e briga aí pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, galera. Fui! Urgentemente da vitória, até por conta da derrota contra o Red Bull Bragantino, para não perder espaço e pontos em relação aos times que ainda brigam por vaga em Libertadores da América. Hora de falar sobre o Flamengo. O rubro-negro pode faturar uma bolada, milhões de reais, com a possibilidade da transferência de João Gomes para o Manchester United. De acordo com o portal inglês Team Talk, o João Gomes é hoje o mais bem avaliado pela diretoria do United para substituir o Casemiro, cujo contrato se encerra em junho do ano que vem. Casemiro recuperou bastante sua capacidade de produção e tem sido uma peça importante. Por conta do alto salário, um dos maiores da Premier League, é natural que o Casemiro não fique a partir da próxima temporada europeia, ou seja, a partir de agosto. O João Gomes, que pertence ao Wolverhampton, lanterna da Premier League, seria um cara bem cotado. Hoje, o João Gomes está avaliado em 40 milhões de euros. Dá para imaginar que, no mínimo, o United precisaria desembolsar uns 50 milhões de euros para fazer negócio. E o detalhe importante é que o Flamengo tem 14% do valor de uma venda futura. São 10% previstos em contrato e mais 4% pelo mecanismo de solidariedade. Você pega esses 50 milhões de euros e tira 14%, a gente está falando de 7 milhões de euros ou 43 milhões de reais. É isso que o João Gomes pode assegurar pro Flamengo num futuro não tão distante. Só para completar, o noticiário rubro-negro, De La Cruz, 28 anos de idade, meio uruguaio, que ainda não conseguiu jogar bem nessa temporada, pediu para a diretoria e para a Federação Uruguaia de Futebol para não ser convocado. Na data FIFA do mês de novembro, o Uruguai enfrenta México e Estados Unidos nos dias 15 e 18 de novembro. Ele quer melhorar sua condição física para estar à disposição para a reta final do Brasileiro e também para a decisão de Libertadores da América.